Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre meu corte térmico. O corte veio. Eu comecei a passar a progressiva, né, vindo hidróxido de sódio e prometi que eu iria mostrar o acompanhamento para vocês de como o meu cabelo estava lidando com esse processo de transição de química. Mas aí eu tive um corte térmico e só quem já sofreu corte químico térmico sabe que a gente fica mal. A gente fica bem mal, a nossa autoestima fica lá embaixo, você não consegue tirar fotos direito, você evita sair de casa, você evita muita coisa, vira praticamente antissocial. Eu já não sou uma pessoa muito sociável, né? Com cabelo ruim, então, porque hoje eu consegui, ó, hoje eu já consigo fazer um coque, então um coque até bonito, né? Mas nem isso eu estava conseguindo. Prender um coque direitinho estava impossível, impossível. Quando eu percebi, quando eu gravei o vídeo que eu postei, que eu fiz a progressiva, foi em maio do ano passado, se eu não me engano, foi em maio do ano passado. Depois eu fiz o que foi agravando, né? Na verdade, eu fiz uma tintura com a tinta que tem chumbo, né? Não vou falar o nome. Tem chumbo, que não é compatível, que acho que também foi um agravante. Só que era uma tinta que eu era acostumada a usar, porque eu não tinha costume de pintar o cabelo. Só que como a progressiva desbota, descolore o cabelo demais, estava muito feio e era uma tinta que eu já era acostumada a usar, né? Na minha cabeça ia dar certo. E eu ainda acabei usando por 2 vezes. Mas enfim, eu creio que não foi só a tinta, né? Não foi só a tinta, porque o corte foi bem característico de corte térmico. E o que aconteceu com o corte térmico? Por quê? Eu comprei a progressiva, não, a chapinha, né? A chapinha apropriada. E todo mundo fala que para você conseguir o alisamento perfeito com a chapinha de titânio, é você usar ela, né? Uns 480. E assim eu fiz. E o que veio? Corte térmico. E o corte térmico ele não é assim perceptível rápido. Ele é um corte que ele é devagar. Ele é devagar. E eu comecei a ver esses pontinhas de cabelo aqui em cima assim, ó, na frente, igual cebolinha, igual esse cabelo meu daqui da frente, ele tá aqui assim, ó. Ele já tá deitando, mas ele não deitava, ele ficava em pé. E é bastante cabelo. Aqui no meio, onde meu cabelo, provavelmente que a gente que tem o cabelo crespo, a gente tem várias texturas. Aqui no meio é onde o cabelo quebrou, assim, tava desse tamaninho aqui no meio. Me pergunta como é que sai de casa, como é que tira uma foto, não tem condição. E eu nem tinha a intenção, não tenho muitos relatos, porque eu não tinha a intenção de voltar mais aqui no canal. Mas aí, esses dias eu tive um instalo, não, eu vou voltar. Se eu já recuperei uma vez, né? Se eu já recuperei uma vez o cabelo de um corte químico severo, por que eu não vou recuperar ele de novo? Porque eu vou mostrar assim como é que eu tô fazendo, como é que, que a gente leva, né? O cabelo começa a crescer novamente. E aí agora eu já sinto mais um prazer de cuidar dele novamente, já consigo pegar gosto, hidratar, porque a gente hidrata, a gente cuida, né, durante o processo, mas a gente não sente gosto, porque a gente cuida, a gente trata, mas a gente não vê resultado. O resultado é mais a longo prazo. E novembro foi assim o ápice da derrota do meu cabelo. O corte térmico, ele acontece o seguinte: o cabelo ele começa a quebrar devagar naqueles pontos
é assim, é mais irregular, sabe? É mais em determinado lugar, concentra mais no meio, assim, ó, na frente. Parece que é uma coisa pra envergonhar, gente. É mais na frente, assim, sabe? Esse cabelo aqui, ó, eu escovava e ficava assim, ó. Não baixava de jeito nenhum. Eu lembro de fazer algum penteadinho, de prender assim, ó, pra prender aquele montinho em cima. Mesmo assim, ficava muito feio atrás, ficava o coque, não ficava bonito, nada ficava bom. Mas falei assim, não, eu saí de um corte químico, que o corte químico, a diferença é que o corte químico, ele é rápido, o cabelo você sente assim, você passa a mão no cabelo, assim, e você sente, já vê os pedaços, já vê aqueles pedacinhos na sua mão. Eu tive um corte químico bem severo e era assim que acontecia. Passava a mão e vinha aquele estufo de cabelo. O cabelo desse caía de monte, o cabelo ficou muito, muito, muito feio. Foi muito pior do que agora com o corte térmico. Mas enfim, eu vou contar pra vocês, Miro toda hora bota a mão no microfone. Eu vou contar pra vocês o que eu tô fazendo, né? Como eu já recuperei uma vez, eu tô recuperando de novo. Eu creio que ele vai ficar bonito novamente, né? Ele já tá crescendo, ele já tá pegando comprimento, já tá pegando peso na parte que ficou bem feia, sabe? Primeiro de tudo, eu parei de usar progressiva, parei de usar progressiva. Comecei a fazer cronograma. Certo? No cronograma eu sempre fiz, mas eu comecei a fazer mais severo, né? Lavar o cabelo 2 vezes por semana, porque vou falar a verdade pra vocês, não, como eu já recuperei o cabelo de um corte químico, então eu tenho propriedade para falar que tu não tem que lavar o cabelo todo dia. Mas se você lavar o cabelo 2 vezes por semana, dependendo do tempo, se você não for uma pessoa que transpire demais, que molhe o cabelo demais com suor, você pode lavar o cabelo até uma vez por semana. Agora, 2 vezes por semana tá ótimo. Uma pausa na química, né? E toda vez que finalizar, não tem jeito. Eu tinha que usar fonte de calor, porque tinha que secar, porque é um cabelo que ele tá. Um cabelo que ele tá com a raiz muito crespa e o comprimento alisado e fraco. Quanto mais embolado ele ficar ali na raiz, quanto mais ele secar embolado, mais perda de cabelo você vai ter na próxima lavagem. Então, mesmo que você não pranche, né? Eu recomendo que pranche a raiz, passe ali umas 3 vezes a chapinha na raiz só para baixar e não levar para o comprimento, mas é necessário. Isso é uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, cuidando da raiz do cabelo. Até quando ele tá bom, que a raiz está bem crescida, precisando já de retoque, como tá agora. Agora eu tô com 3 meses e pouquinho, precisando retocar já. Então, agora eu escovo o cabelo e eu preciso pranchar a raiz bem pranchadinha. Porque quando eu não finalizo o cabelo, quando eu vou lavar, o cabelo cai muita coisa, ele quebra muita coisa. Porque a diferença de textura é muito grande. Então, em hipótese alguma, você pode deixar o cabelo secar no natural, sendo que a ponta dele está fragilizada e a raiz muito grossa. Então, o primeiro passo já falei, né? Que foi dar uma pausa na química. Eu fiquei, vou falar para vocês, 6 meses sem usar química. Na verdade, eu nem vi o tempo passar. Quando eu percebi que eu estava 6 meses sem usar química, eu falei, uau, 6 meses sem química. Vou fazer progressiva porque meu cabelo já aguenta. Isso foi em fevereiro. Fiz a progressiva. Em fevereiro, nossa, senti uma diferença absurda de comprimento, ele deu uma alongada, ele melhorou o peso, ele melhorou muita coisa. Aí eu fui, fiz um corte. Segundo passo, óleo, umectação. É a melhor coisa que
pode fazer na vida. Óleos de umectação manipulado em casa. O óleo de coco, ele geralmente não é recomendado passar na raiz do cabelo, né? Mas eu passo na minha raiz e eu nunca vi problema. Eu pego o óleo de coco, eu vou ensinar essa receitinha aqui. Eu pego o óleo de coco, coloco num vidro, eu divido em dois, né, o vidrinho. Coloco ali folha de goiaba seca. Deixo ali dentro, coloco um cravo, uma canela. Deixo ali dentro, dias dentro do guarda-roupa, ele vai absorvendo, né? Ele fica verdinho e um tom mais escuro, assim, por conta da canela. Você passa ele na raiz antes de dormir, no comprimento do cabelo. Você sente a diferença, você sente o cabelo crescer muito mais rápido. O outro óleo também, que é muito bom, é o azeite. O azeite de oliva extra virgem. Põe alecrim dentro do azeite. Alecrim, põe cravo, põe canela, que ativa o folículo, né? Faz aquela massagem assim no couro cabeludo antes de dormir. Põe uma touca no outro dia, você faz o pré-poo, lava o cabelo normalmente. Outra que eu já acabei de falar, né? O pré-poo. Sempre, 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 sempre. Considere um pecado não fazer pré-poo no cabelo alisado. Tem que fazer o pré-poo. Pode ser com uma máscara que você não goste, pode ser com os cremes da Scala, que é o que eu uso, um condicionador que você não goste. Eu costumo potencializar eles, né? Eu gosto de colocar, eu faço um mel de babosa, que o cabelo gosta de açúcar, gente. Fica muito brilhoso um cabelo que você colocar um mel assim, ou na hidratação, ou colocar um mel no pré-poo, o cabelo fica maravilhoso. Eu costumo colocar, eu faço um mel de babosa e aí eu misturo no creme antes de passar no cabelo. Pré-poo, salva seu cabelo. Pré-poo, umectação noturna, salva teu cabelo. Cronograma capilar, né, focado em reconstrução. Sempre focado em reconstrução. Você faz 2 reconstruções, depois você faz uma hidratação, depois você faz uma nutrição. Nutrição também nunca é demais, porque é muito bom. Shampoo. Eu nunca foquei em shampoo, tá? Nunca foquei em shampoo. Eu sinto meu cabelo muito, muito bem nutrido com as máscaras. Na verdade, eu chego nem ter muito condicionador, porque eu gosto de fazer o cronograma com os cremes da Lola também, que ele já não precisa de condicionador. Gosto de usar o cronograma da Eudora, também é maravilhoso, maravilhoso para quem está sofrendo o corte térmico. O cronograma da Eudora também é maravilhoso, maravilhoso para quem está sofrendo corte químico, térmico. Outra coisa, gente, já falei que precisa, né? Usar fonte de calor, deixar a raiz. É o mais compatível possível com o comprimento do cabelo. Então, um bom leave-in. Um bom leave-in não pode faltar. Eu sei que nem todo mundo tem condições, que eu também não sou uma pessoa desprovida de condição, mas eu tenho a noção que um bom protetor térmico faz toda a diferença. Eu gosto de usar muito aquele da Trans. Ele rende bastante. Ele condiciona o cabelo, que é uma maravilha, uma maravilha. Então, tem um outro também, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre finalizador, que é bom. Mas o uso obrigatório
é um que você não pode deixar de ter. Nem que seja para você intercalar com o outro. Mas ele salva o teu cabelo. Isso é uma verdade. O protetor térmico bom, ele salva o teu cabelo. Outra coisa. A chapinha. Outra coisa. A chapinha que você faz a progressiva, você jamais deve usá-la para fazer chapinha no dia a dia. Jamais, tá? Por experiência própria, não faça isso. Tenha uma chapinha de cerâmica que você use no dia a dia só para isso. Shampoo. Shampoo, eu não tenho costume de comprar shampoo de marca, o shampoo da mesma marca da máscara. Não, eu tenho foco na máscara boa. O shampoo é um coadjuvante. Shampoo, eu só me preocupo que ele seja um shampoo hidratante, né? Que ele não fique com o cabelo tão embaraçado. Só isso. Mas um shampoo, eu gosto de usar o shampoo da Elseve, aquele liso dos sonhos. Reparação 5 também é muito bom. Um que eu estou usando recentemente, que é um shampoo da Colene, muito bom. Então, o shampoo, você poupa o dinheiro do shampoo para investir em máscara boa. Próximo ponto, não ter dó de cortar o cabelo. Ah, de 2 em 2 meses, tira a pontinha, vai podando ele para poder tirar aquelas pontas, né, dupla, aquela cabelo que tá, o cabelo das pontas, ele tá feio, gente, ele tá feio. Então é um cabelo que vai precisar ser todo trocado. Então ele é todo um processo. Não dá para focar em comprimento enquanto você está num processo de recuperação do cabelo. Você vai ter que focar em estar com uma ponta bonita, assim, né? Compatível com o seu tempo ali de, de tratamento. Não vai ficar com a ponta maravilhosa no começo, vai ficar um buraco aqui, um buraco ali, mas você vai sempre manter ele com um cortezinho para poder ele ir crescendo saudável e não quebrar mais ainda aquela parte que já está fragilizada. Então você vai estar sempre cortando para ele ir renovando. Uma outra coisa que eu já falei, que eu anotei aqui, as coisas que eu precisava que eu pontuo, que eu sempre faço, você vai cuidar da raiz, né? Porque é primordial, você não precisa... O cabelo é um tecido morto, né? Então o que você vai precisar cuidar é da raiz. A raiz, porque você vai precisar que ele cresça para poder ele ser renovado. Então, é aquilo que eu falei. Azeite extra virgem é muito bom. Azeite de oliva, porque é antifúngico, é regenerador, tem várias propriedades o azeite de oliva. É um excelente, não vou dizer tônico, porque né, tônico as pessoas hoje usam tônico pós-lavagem, né? Nunca usei, não gastarei, não vou dizer jamais, né? Não sei se eu ganhar que comprar, eu não compro, né? O tônico eu já usei no outro corte térmico químico que eu tive, eu usei aquele da gota dourada, o tônico, mas comprar tônico caro eu não recomendo, porque eu não vejo resultado. Eu sei que o cabelo ele tem um processo de crescimento. Então, se você cuidar da sua raiz, você estimular ela com óleo, com tônicos caseiros que você faz em casa, vai ter o mesmo resultado. Até porque, olha, eu sou prova de que os cabelinhos, esses cabelinhos daqui da frente, tá cheio. Isso aqui não tinha cabelo.
Então tem muito cabelinho aqui, cabelinho novo nascendo. Eu vejo muito cabelinho, sabe? Nascendo, cabelinho novo, cabelo saudável já. Então, raiz. Foca em cuidar da raiz. Beber água, tomar alguma vitamina também que sirva para esse processo de unha, né? Que para unha e cabelo vai ajudar. Último tópico, importantíssimo. Reparador de pontas. Várias vezes ao dia, várias vezes ao dia. Usa o reparador de pontas. O reparador de pontas não precisa ser caríssimo. Eu tenho usado o da Elseve, tá com preço ótimo. Eu sempre usei um outro que é mais caro. Eu até tenho ali porque eu gosto muito do cheiro dele. Gosto do cheiro, gosto que ele também não fica com cabelo oleoso. O da Elseve também não fica com cabelo oleoso. Então você pode passar várias vezes ao dia, tranquilamente, que vai ser ótimo para o comprimento do cabelo. Vai evitar que ele quebre, vai evitar que ele fique poroso. Não economiza no reparador de pontas. Não economiza assim. Não economiza na quantidade de vezes que você vai passar o dia. 3 vezes ao dia é o suficiente. Não a quantidade de pump, não, porque 2, no máximo 3 pumps, dependendo do tamanho do seu cabelo, tá ótimo, tá? Senão vai, claro que vai ficar oleoso, vai pesar. Não é a quantidade que você vai colocar, não. É a quantidade de vezes durante o dia. No mínimo 3 vezes ao dia, né? No decorrer do dia, você usa o reparador de ponta e à noite, antes de dormir, você passa o reparador de ponta novamente antes de colocar o cabelo na touca, né? Que eu espero que vocês coloquem o cabelo na touca. Ah, me conta aqui, tá? Se vocês estão tendo algum tipo de corte químico, térmico, se vocês também estão em processo aí de tratamento, de recupera cabelo, se tiver alguma dica para me dar, né? Segue, compartilha para alguém que está precisando ouvir isso, né? Que é uma fase, a fase vai passar, tá? É só ter paciência e cuidar. Se você não cuidar, você vai estagnar ali, igual a gente vê muita gente com cabelo que ele não sai do lugar, porque aceita que o cabelo, meu cabelo não tem mais jeito, ele é assim e acabou. Não é. Se você cuidar, fizer ali direitinho, ele tem solução sim, tá? Ele tem solução sim. Então vamos cuidar do cabelinho. Beijo, até a próxima.